Ele escreveu o maior best-seller de autoajuda da história. Sem querer. Dormia no chão por escolha. Tinha o emprego mais poderoso do mundo, mas passava as noites desejando renunciar. Marco Aurélio, o único imperador de Roma que tratava o trono como uma maldição. E ainda assim salvou um império enquanto secretamente implorava aos deuses para que tudo acabasse logo. Eu sou Maria de Sara e vou te contar uma história deliciosa. Imagine que você passa a vida toda estudando filosofia, meditando sobre a impermanência das coisas, tentando ser uma pessoa melhor e mais zen. E então, de repente, te fazes CEO do maior império do mundo, com bárbaros na porta, uma peste devastadora e um colega de trabalho incompetente. Bem-vindos à vida de Marco Aurélio, o imperador filósofo que definitivamente não pediu por isso. Antes de falarmos sobre o imperador, precisamos entender por que ele é conhecido por ter escrito a obra Meditações. Esta, maravilhosa. Meditações de Marco Aurélio é uma obra seminal na filosofia estoica, que se distingue por ser um registro pessoal de reflexões e conselhos do próprio autor, destinado a si mesmo. Marco Aurélio compôs este texto como um diário filosófico, buscando orientação e compreensão moral em seu próprio comportamento e pensamento. O livro inicia com Marco Aurélio expressando gratidão e reconhecimento às influências significativas em sua vida, e foram diversas, desde familiares até mestres e figuras históricas, destacando as virtudes e lições aprendidas com cada um. Esta abertura estabelece o tom reflexivo e introspectivo da obra, centrando-se na importância da ética, da autodisciplina e da humildade. Ao longo dos 12 livros, Marco Aurélio explora aspectos centrais do estoicismo, concentrando-se na ideia de que a verdadeira felicidade e paz vem de viver de acordo com a natureza, aceitando o que está fora do nosso controle e focando no autodomínio e na virtude. Marco Aurélio aborda também o conceito estoico de logos, ou razão universal, e a crença de que viver em harmonia com essa razão leva à sabedoria. Nascido em 121 d.C., numa família nobre romana, nosso protagonista ficou órfão de pai ainda criança, e o avô assumiu a criação. O garoto tinha tendências estranhas. Aos 12 anos, já vestia o manto grego dos filósofos, aquele tecido tosco e desconfortável, e dormia no chão. Sim, no chão. A mãe teve que implorar para ele usar pelo menos uma cama. Enquanto outros adolescentes romanos curtiam orgias e corridas de bigas, Marco Aurélio estava lendo Epiteto e fazendo anotações sobre a natureza da virtude. O nerd supremo da Roma antiga. Aí entra no jogo o imperador Adriano, que já tem vídeo aqui no canal. Ele tinha um talento especial para complicar as coisas. Ele escolheu Antonino Pio como sucessor, que também tem vídeo aqui no canal, mas com uma condição digna de novela mexicana. Antonino tinha que adotar 2 filhos, Marco Aurélio e Lúcio Vero. Sim, aquela tática clássica de vamos criar um triângulo sucessório, porque o que pode dar errado? Antonino Pio foi um imperador tranquilão. Marco Aurélio ficou mais de 20 anos como príncipe herdeiro, aprendendo o ofício com ele, estudando com os melhores professores, e casou-se com Faustina, filha de Antonino. E bem, continuando a ler filosofia estoica compulsivamente.
Quando Antonino Pio morreu em 161, Marco Aurélio fez algo surpreendente. Insiste em dividir o trono com Lúcio Vero, criando a primeira diarquia imperial de Roma. Gesto bonitinho, né? Exceto que Lúcio Vero era mais interessado em festas e aparências do que governar de verdade. Enquanto Marco Aurélio ficava em Roma, lidando com burocracias chatas, mandava Lúcio comandar campanhas militares no Oriente. Lúcio ia para a guerra, entre muitas aspas, e deixava os generais fazerem o trabalho pesado, aproveitando para curtir o turismo asiático. Em 166, voltou triunfante, trazendo a peste antonina, que matou milhões de romanos. Parabéns, Lúcio Vero. Marco Aurélio, que só queria escrever suas meditações em paz, passou quase todo o reinado contra os povos germânicos, porque estes decidiram que era a hora perfeita para invadir o Danúbio. Afinal, Roma estava com peste e enfraquecida. Ele literalmente escreveu sua obra-prima filosófica numa barraca militar, entre batalhas. E imagina, livro 6, capítulo 51. A felicidade do sábio surge de seus próprios atos. Aqui fica interessante. Marco Aurélio pregava compaixão, virtude e igualdade, mas manteve a escravidão. Tolerou perseguições a cristãos, desde que não fossem muito escandalosos. Deu continuidade à política do seu antecessor, Antonino Pio, e cometeu o erro político mais catastrófico de sua vida. Nomeou seu filho Cômodo como sucessor. Falaremos disso mais à frente. Marco Aurélio morreu aos 58 anos, quase 59, provavelmente de peste ou exaustão, na fronteira do Danúbio, ainda em campanha militar. Suas últimas palavras, segundo relatos, foram práticas e estoicas. Abre aspas. Vão ao sol nascente, eu já estou me pondo. Fecha aspas. Com sua morte, acabou a Pax Romana e começou o caos. Claro, Cômodo assumiu. E bem, digamos que ele preferiu lutar como gladiador no Coliseu a governar. Marco Aurélio nos deixou as Meditações, escritas em grego, porque latim era vulgar demais para um intelectual. Essa obra reflete sobre dever, mortalidade e autoperfeição. Não eram para publicação, eram anotações pessoais. O fato de terem sobrevivido é quase um milagre. Ele foi, paradoxalmente, um dos melhores imperadores de Roma, justamente porque não queria ser imperador, queria ser filósofo. Mas o destino e Adriano tinha outros planos. E assim termina a história do homem que dormia no chão, escrevia sobre virtude entre batalhas e provou que, às vezes, os melhores líderes são aqueles que preferiam estar fazendo qualquer outra coisa. Você ouviu essa história toda, admirou Marco Aurélio, o imperador zen que filosofava entre guerras. E falta ainda te contar o pior, sobre Cômodo. Vamos lá. Em 177 d.C., Marco Aurélio, o homem que pregava lógica, virtude e razão, fez a escolha mais irracional, cometeu o erro mais catastrófico da história imperial romana. Quebrou 80 anos de tradição de sucessão por mérito. Nomeou o filho biológico Cômodo como imperador, como eu já mencionei anteriormente. Ignorou todos os sinais de que o garoto era um desastre ambulante. E olha que os sinais eram óbvios. Cômodo preferia o Coliseu ao Senado. Queria ser gladiador, não estadista. Tinha zero interesse em filosofia. Era vaidoso, violento, instável. Marco Aurélio quebrou a corrente. Em 177 d.C., ele nomeou seu filho Cômodo como co-imperador, ignorando todos os sinais
de uma provável derrota. Pela primeira vez em quase um século, Roma voltava à sucessão hereditária e não por mérito. Qual foi o problema? Cômodo era tudo o que o pai não era. Enquanto o pai governava com sabedoria estoica, o filho se achava a reencarnação de Hércules. Ele lutava como gladiador, literalmente. Vaidoso, cruel, paranoico, megalomaníaco. Assista ao filme Gladiador e você poderá conferir essa verdade inquestionável. E qual foi o resultado? Cômodo assumiu em 180 d.C. e, em 12 anos, transformou Roma num circo de horror. Foi assassinado, estrangulado num banho, em 192, e sua morte desencadeou a crise do século III. Décadas de caos, guerras civis, 26 imperadores em 50 anos. A Pax Romana acabou. O último dos 5 bons imperadores deixou como legado o primeiro péssimo imperador. Marco Aurélio sabia disso? Provavelmente sim. Mas escolheu sangue sobre o mérito. Talvez por pressão familiar, talvez por cansaço, talvez porque, no fim, até o filósofo mais sábio é apenas humano. E qual é a lição que temos dessa história? Até os mais sábios cometem erros fatais, quando ignoram seus próprios princípios. E agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Por que eles, que se dizem sábios, sempre falham quando se trata de família? Comenta aqui. Você já viu alguém fazer uma contratação tipo Cômodo? Escolher alguém incompetente só porque é família ou amigo? Você já teve seu momento Marco Aurélio? Aquela decisão que você sabia que era errada, mas fez mesmo assim? Se você gostou de conhecer este grande imperador, apesar do erro, deixe seu like e me siga para mais histórias como esta. Até a próxima!